Olá, meu nome é Fábio Neves, sejam bem-vindos ao canal Pulso de Vida. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dessa minha jornada com terapia corporal e falar um pouquinho de como eu comecei e quais foram os caminhos que eu fui percorrendo. É muito engraçado a forma como eu comecei com essa parte de terapia corporal, porque quando eu comecei, eu não almejava em momento algum ser terapeuta. Na verdade, eu buscava alguma coisa para trabalhar com massagem. E eu já tinha ouvido falar da yoga massagem ayurvédica, que era uma coisa que era muito especialista, uma coisa que tinha muitas manobras, então era uma coisa até artística, se você for ver alguém aplicando uma yoga massagem. E eu falei, poxa, eu estou precisando dar um up, né? Eu queria estar desenvolvendo outras atividades, mas eu não queria mais estar fazendo alguma coisa na área que eu já estava, porque eu trabalhava na época com TI, né? Eu sou formado em Ciências da Computação e já estava um bom tempo já na área e eu falei, poxa, eu quero fazer alguma outra coisa, mas eu não quero fazer mais nada ligado à tecnologia, eu preciso fazer algo que seja palpável. Porque até então eu brincava com um amigo meu, eu falei, a gente trabalha com contabilidade, eu trabalho com tecnologia, e o que fica de palpável nesse trabalho que a gente faz? O que a gente está contribuindo para esse mundo, né? Além de números e números e mais números. E aí eu falei, bom, vou buscar alguma coisa que pelo menos eu tenha uma realização pessoal de fazer, né? Você vai fazer uma massagem, você vai estar promovendo o bem de outra pessoa, você vai estar promovendo a saúde de outra pessoa, vai estar dando alívio de dores e por aí vai. E aí eu comecei a buscar cursos em São Paulo que tivessem essa especialização de yoga massagem ayurvédica. Por um acaso, eu caí num espaço chamado Companhia do Ser. E nesse espaço, fui fazer o curso de yoga massagem. Só que chegando lá, não tinha um foco só em yoga massagem. Todo o trabalho realizado na Companhia do Ser tinha também uma questão voltada para a respiração, para a sensibilidade, para a presença. E também eu vim saber depois que era uma escola de Tantra. E eu falei, até aí normal, vou fazer um curso de yoga massagem. E as coisas foram acontecendo ao longo do curso de uma forma até que inesperada, porque as pessoas começaram a ter reações além de uma simples massagem, porque a parte de respiração era muito forte. Então muitas emoções eram promovidas e as pessoas sentiam muitas emoções ao longo dessas sessões. E, cara, aquilo foi fantástico. E eu fiquei pensando, isso não é só massagem. E ao mesmo tempo, pensando nesse sentido de tem algo a mais além da massagem, ou o que isso está mexendo? Foi até engraçado que uma das pessoas durante o curso teve uma memória de uma situação que ela viveu e trouxe isso ao longo do curso. E isso despertou uma chama, né? No seguinte, não é uma questão só de mexer com uma camada corporal. Mexe com algo a mais. E a partir daí eu fui desenvolvendo o meu trabalho pessoal, não queria trabalhar com ninguém, eu queria ser independente nesse sentido de não ter que estar vinculado a algum espaço ou estar vinculado a qualquer situação onde eu tivesse que ter um compromisso fora do que eu tivesse controle. Porque eu já tinha um trabalho, né? Eu já trabalhava com tecnologia e isso era, como dizer, um trabalho a mais. Então eu tinha que ter liberdade para escolher quando que eu poderia estar trabalhando ou atuando. E ao longo desse tempo, dessas pessoas que eu fui atendendo ao longo desse tempo, várias memórias foram vindo nas sessões e as pessoas me perguntavam e eu, sem muito recurso, falei, não, você tinha alguma emoção presa numa camada muscular e quando a gente liberou, isso veio à tona. Só que isso não era o suficiente. Eu precisava dar um pouco mais para as pessoas que estavam me buscando por uma massagem e de repente estava tendo reações emocionais a um toque. Foi aí que eu encontrei um outro método, também na Companhia do Ser, que era como se fosse um complemento dessa parte de toque terapêutico, vamos dizer assim, onde eu
tinha o foco efetivamente de estar liberando as couraças emocionais para poder estar promovendo uma libertação dessa pessoa, né? Libertação em que sentido? Libertação de ficar angustiada com sensações que ela não estava vivendo atualmente, mas que vinham de forma recorrente. E aí entrou na questão do biocontato. Então, a questão do biocontato foi crucial no entendimento de como o corpo reage às situações emocionais que foram vividas ao longo do nosso desenvolvimento. E foi um divisor de águas, porque naquele momento, depois de ter passado pelo processo de formação desse método chamado biocontato, eu fui capaz de ir percebendo como cada pessoa foi se desenvolvendo e a partir daí qual era o tipo de toque, qual a manobra, qual a forma de atuar para ir ajudando essa pessoa a estar buscando formas diferentes para poder estar reagindo a uma determinada situação com mais propriedade, com mais recurso para poder lidar com situações de uma forma mais leve, mais efetiva. E isso estava intrinsecamente relacionado com a forma corporal que ela desenvolveu para realizar alguma ação ou reagir a uma determinada ação. Só que você pode ser muito bom numa determinada situação com um recurso corporal e, em contrapartida, numa outra situação, aquela forma não ser tão boa. Por exemplo, você ter uma postura de quem está para o embate, que está para a briga, isso te ajuda muito a trabalhar, de ir buscar, de ir fazer e tudo mais. Mas quando você vai para um lado onde você leva essa mesma postura para um relacionamento, isso já não te serve. Isso já não vai ser efetivo. Por quê? Porque é um lugar onde você não vai se relacionar no embate, não vai se relacionar na briga. E muitas vezes quando você se relaciona nesse lugar, não é um lugar bom, não é um lugar saudável. Então, poder ter diversas ferramentas corporais, diversos recursos para lidar com diversas situações, era a ideia desse trabalho com biocontato. Como eu promovia para a pessoa uma forma diferente de lidar com as situações, através do corpo, através do toque, dando um repertório diferente para as pessoas. E com base nisso comecei a cair nesse mundo. Só que isso não era o suficiente, porque muitas questões estavam ligadas à sexualidade. Tá, Fábio, e aí? O que você fez com isso? Fui buscar uma formação em Tantra. E essa formação em Tantra me deu uma possibilidade de quê? De estar ouvindo diversas pessoas, no caso eu atendo só o grupo de mulheres, e ao mesmo tempo uma reflexão interna muito grande, pensando no seguinte: essa pessoa que eu estou atendendo está falando do relacionamento dela. E aí nesse momento eu me colocava numa situação de o quanto eu também estou no lugar dessa pessoa que ela está falando. Enquanto eu, como companheiro, faço essas mesmas coisas que essa pessoa está me trazendo. Então foi um momento muito reflexivo da minha vida. Por quê? Eu tive a oportunidade de olhar para essas pessoas, ouvi-las e aí, a partir desse momento, entender um pouquinho mais de como eu estava atuando na minha vida. E aí é o seguinte: era o suficiente? Para muita gente para muita gente trabalha com Tantra sem dar um aporte psicológico para as pessoas. Por quê? É o que elas tiveram, tá? Muitas vezes funciona, mas a questão é: o que você está mexendo? O que dentro daquele toque em específico, o que dentro daquele movimento que você está fazendo corporal, energético, vamos dizer assim, de libido, está movimentando? Quais foram as histórias que essa pessoa passou
e o que você está mexendo efetivamente. Foi então que dentro desse contexto eu consegui fazer uma, vamos dizer, uma introdução à psicanálise, né, com a Débora Damasceno da Escola Paulista de Psicanálise. E aí toda a questão corporal junto com a questão psíquica fechou. Fechou no sentido de todo esse movimento de desenvolvimento que um corpo se deu através do desenvolvimento celular, muscular, ósseo, se deu conta de que precisava ter aquela forma para lidar com aquele ambiente emocional. E a partir daí, de uma forma boa ou não, ter uma construção que era referente àquele ambiente efetivamente. Então, essa introdução à psicanálise foi muito fundamental no sentido de entender quais foram os movimentos. Porque o que faltava dentro dessa história toda era como é que eu dou ferramentas para pessoas e entendimento para as pessoas de que ela desenvolveu aquele corpo por conta das situações que ela viveu durante a vida dela. Então, essa jornada que eu fiz, esse movimento de entendimento da psicanálise, trazer um pouquinho isso para as sessões de terapia corporal foi crucial. Porque foi possível dar um aporte das situações emocionais que as pessoas viveram e a partir daí como elas somatizaram isso no corpo e qual era o movimento corporal que ia fazer elas agirem diferente nas suas vidas, de forma que ela pudesse ter uma mudança real dentro dos comportamentos que ela estava realizando e coisas que não eram legais, que ela repetia constantemente, no sentido de eu sei o que eu faço de errado, contudo eu não consigo deixar de reagir da mesma forma a uma determinada situação e a partir daí eu começo a repetir padrões, ou pior do que isso, situações onde eu sei que não estou em perigo, por exemplo, mas eu estou constantemente com a sensação de estar me sentindo ameaçado e poder falar para a pessoa, olha, essa sensação que você tem é de uma situação que você viveu no passado, mas hoje não existe mais. E a questão é, por que você sente isso ainda, né? Por que aí a pessoa vira e fala, mas tá, ok, não está acontecendo mais, não estou mais nessa situação onde eu preciso me sentir acuada, mas o que ficou disso tudo? E aí entra a questão corporal. Como é que eu dissolvo couraças musculares que foram criadas para dar conta de uma situação e ao mesmo tempo essa situação não existe mais, mas a couraça se engessou de forma que você não consegue mudar a sensação, ou seja, um corpo que está ali constantemente disparando para o sistema nervoso um sinal de alerta que já nem existe mais. Então, esses caminhos que eu percorri com yoga massagem, no sentido de me dar possibilidades para poder movimentar o corpo, a partir do biocontato, no sentido de como através da respiração e toques profundos ou não, às vezes nem todo toque precisa ser profundo para acessar camadas mais profundas emocionais, e junto do advento do Tantra, que vai trabalhar com uma delicadeza enorme com relação à sexualidade, e a psicanálise puderam, num caminho muito íntimo, me dar essa possibilidade de fazer esse trabalho que eu faço com o corpo. Bom, isso é só um pouquinho desse meu trabalho com terapia corporal, dessa jornada que eu percorri, né? Só para dar uma ideia para vocês das possibilidades que a gente pode trilhar com base nessa bagagem. E a partir daí eu vou começar a destrinchar cada assunto desse ao longo dos próximos vídeos, tá? Espero vocês!